O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um breve momento, queridos irmãos e irmãs, reunidos na igreja de São Sebastião, nossa carinhosa saudação e nossa palavra de condolências aos parentes e amigos de Leonildo Mesa Casa, Maria Cristina Scarpini e Nator Oliveira Souza, cuja missa de 7º dia celebramos. As despedidas nunca são fáceis, né, Diácono Ciro? Principalmente as despedidas definitivas. Fica sempre em nosso peito um grande vazio, uma grande saudade, um vazio que nunca vai ser preenchido e uma saudade que nunca vai passar. Mas a saudade, com o tempo, se torna uma doce companhia, se torna a presença dos momentos felizes que podemos viver juntos. Por isso, elevamos a Deus a nossa prece de gratidão pela vida desses nossos irmãos e nos consolemos uns aos outros na certeza de que essa despedida que hoje fazemos não é para sempre, mas que um dia nos reencontraremos na casa do Pai, onde não haverá dor nem sofrimento, onde todas as lágrimas serão enxugadas. Amém? Queridos irmãos, celebramos hoje esse dia da Santíssima Trindade. E é inútil a gente querer compreender a Trindade Santa com uma fórmula matemática impossível. 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Não é esse o sentido do mistério. O mistério não é para ser compreendido. O mistério é para ser venerado. E é mistério porque vem do amor de Deus, mas também é revelado porque o Senhor Jesus nos manifesta assim. Se a gente for sincero e observar o mundo em que nós vivemos, o mundo é cheio de vestígios da grandeza e da sabedoria de Deus. Assim como uma obra de arte mantém os traços do artista, a assinatura do artista. Aqueles que entendem arte, quando vê a obra, já reconhece qual o artista que a fez. Amém? Nós, olhando o mundo, nos encantamos com a beleza da criação. E nos perguntamos quanto ao Criador, que é muito maior do que tudo aquilo que foi criado. As estrelas do céu, as cachoeiras, a imensidão do mar, a majestade do firmamento, a beleza das estrelas, as flores, a imensidão de variedades de plantas, de frutas, de animais. Sobretudo nos encanta a inteligência humana, que se manifesta nas ciências, nas artes, fazendo do mundo criado um reflexo, uma sombra do que é o seu Criador. Já existe tanta beleza no mundo,
que a gente fica pensando o que será o céu, né? Se o mundo onde tem tanta injustiça, egoísmo, violência, ainda a gente encontra tanta beleza, tanta pureza. O que será o céu, onde tudo é perfeito, onde não existe falsidade nem engano? Mas houve quem observasse como nesse universo uno e múltiplo há uma particularidade, meus irmãos, há um ritmo ternário. Se a gente parar para pensar, o mundo que a gente vive é ternário, a nossa forma de pensar é ternária, que deve de alguma forma misteriosa ter um nexo com o próprio mistério de Deus. Tudo no mundo é tão ternário assim como Deus também é trino. Eu tenho aqui relacionado algumas coisas que eu vou partilhar com vocês, mas a lista seria imensamente maior. Tenho certeza que assim que eu terminar de ler, vocês vão ter muitas outras a acrescentar na minha lista que eu fiz rapidamente. 3 são as dimensões do espaço: comprimento, altura e largura. 3 são os reinos da natureza: mineral, vegetal e animal. 3 são os estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Há 3 ambientes em que vivem os seres vivos: terra, água e ar. Há 3 etapas do tempo: presente, passado, futuro. 3 são as cores fundamentais do qual surge todo o arco-íris: vermelho, azul e amarelo. O mais perfeito de todos os polígonos é o triângulo equilátero, em que há 3 ângulos iguais e 3 lados iguais. 3 são as pessoas do discurso: eu, tu e ele. Há 3 grandes áreas do trabalho humano: agricultura, indústria e serviços. 3 são os poderes do governo democrático: legislativo, executivo e judiciário. Há 3 partes na redação: introdução, desenvolvimento e conclusão. Há 3 partes na dissertação: tese, antítese e síntese. Há 3 etapas do método: ver, julgar e agir. Sem falar, meus irmãos, na tendência de dividir uma obra em volumes de 3 partes. Para o homem que observa tudo isso e tem fé, vem espontaneamente a pergunta: Deus não estará querendo chamar a atenção para algo do seu próprio mistério, como o Criador deixa assinatura na obra criada? E depois de sabermos pela doutrina da revelação que Deus é uno em 3 pessoas, não temos dúvida, meus irmãos, em concluir que Deus deixou no mundo um vestígio também da sua trindade. O universo é o canto infinito do Deus unitrino. E esse canto se torna hoje mais vivo e mais fervoroso pela voz de toda a igreja, quando gira o ano litúrgico, nos traz a celebração da festa da Santíssima Trindade. Como que se intensificasse esse louvor na multidão de vozes, fazendo subir ao céu glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nesses 3 divinos nomes, nos quais cada um de nós aqui um dia fomos batizados. Um só Deus, 3 pessoas, o mistério fundamental de nossa fé. Somos, meus irmãos, visceralmente monoteístas, como os judeus, os israelitas, os muçulmanos. Acreditamos que só existe um Deus, um só Deus. Mas nós, cristãos, temos um privilégio que eles não têm. Sabemos e cremos que pela palavra de Deus revelada, esse Deus único são 3 pessoas. Há um Pai, princípio sem princípio. Há um Verbo encarnado, o Filho, nascido do Pai antes de todos os séculos, no esplendor da eternidade. E há o Espírito Santo, que também desde toda a eternidade procede do Pai e do Filho.
um pouco como em cada um de nós, também existe esse vestígio da Trindade, porque o pensamento procede da inteligência e o amor procede do coração. São Tomás de Aquino, seguindo os passos de Santo Agostinho, chama a atenção, meus irmãos, para os maravilhosos vestígios da Trindade. Conta-se que certa vez Santo Agostinho caminhava na beira da praia, meditando sobre a Santíssima Trindade, tentando desvendar esse mistério. E ele viu uma criança que com um canequinho corria até o mar, enchia o canequinho e derramava num buraquinho na praia. E assim fazia sucessivamente. São Tomás se aproximou desse menino e perguntou: o que faz? Eu quero colocar toda a água do mar nesse buraquinho. E o São Tomás disse: mas isso é impossível. E o menino teria dito: é mais fácil eu colocar toda a água do mar nesse buraquinho do que você desvendar o mistério da Santíssima Trindade. Diante do mistério, meus irmãos, nos cabe adorar, venerar o mistério. A Igreja, desde os primeiros séculos, na voz dos concílios, na reflexão dos seus teólogos, na oração dos seus místicos, particularmente em Santa Teresa, vem ajudando o povo de Deus a se aproximar com reverência do grande mistério, seguindo uma luminosa norma de Santo Agostinho, que aliás escreve um precioso tratado sobre a Trindade. Prescrutar é temeridade, crer é piedade, e conhecer será um dia nossa eterna felicidade. Eu, uns anos atrás, eu tive o prazer de ler a Divina Comédia de Dante Alighieri, esse escritor vienense do século XIII. Alguém leu a Divina Comédia? Ele escreve, terceiro volume, terceira parte, escreve sobre o céu. Depois de ter criado com riqueza da sua fantasia uma esplêndida imagem para descrever o reino dos bem-aventurados, na terceira parte da Divina Comédia, quando chega a contemplação poética da Santíssima Trindade, tem voos simplesmente sublimes. Eu até copiei aqui um trecho que diz assim: ó luz que vives do próprio ardor, que em ti te sentes e é sentida por ti, que em ti e só em ti és graça de amor. Mesmo esse inigualável poeta não consegue ir muito adiante. Ele depõe a pena e diz: da fantasia a força me fugiu. É bom, meus irmãos, exclamarmos como São Paulo: o abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no princípio, agora e sempre. Amém.